quilômetros, mas muitos quilômetros, centenas de quilômetros até ser um time consistente na parte coletiva. Vamos ver se a preparação física nesse ano funciona melhor, né? Dilema antigo do São Paulo, a recuperação de jogadores, Patrick já se machucou, né? Então, digamos que a temporada para o São Paulino não começa das mais promissoras, mas futebol a gente tem que esperar para entender melhor o que vai acontecer. 3 jogos, 2 fora de casa, 2 derrotas fora, em casa 1 empate. O Birner falou quilômetros, vamos a alguns quilômetros de São Paulo. Bragança Paulista, Bragantino vence o São Paulo 4-3, o Eduardo Afonso está chegando. Nós vamos substituir o Antero no telão. Chegou o Edu Afonso. Edu, clima do jogo, seja bem-vindo, boa noite. Fala, Felipe, tá tudo bem com você? Grande abraço, abraço ao Birner, ao Antero, ao fã de esportes. Voltamos aqui do Nabi Abichedi. Jogão de bola, né? Muitas nuances, muitas viradas, talvez por falhas defensivas o jogo se tornou atrativo, tanto do São Paulo, já comentadas pelos nossos comentaristas, como também do lado do Red Bull Bragantino, mas o Red Bull foi mais feliz ao aproveitar a má noite da defesa do São Paulo. Miranda fez um jogo irreconhecível, né? Fora a falha do primeiro e talvez um outro gol do Bragantino, quando ficou no mano, nem falta conseguiu fazer em determinados momentos. E aí até depois deixo uma pergunta para vocês. Não seria o caso do Miranda ter uma pré-temporada um pouco maior, não ser exposto a esses jogos do Paulistão, pelo menos no início, fazer mais uns 15, 20 dias de pré-temporada para entrar numa forma adequada para a sua experiência, para a sua idade? Daqui a pouco vocês respondem isso. O Arboleda também falhou demais. Arboleda que voltou de viagem somente na noite de quarta-feira, fez um único trabalho no hotel aqui próximo em Atibaia, hoje na hora do almoço, e veio para o jogo. Até porque os reservas da zaga não são jogadores de confiança da torcida, né? O Diego Costa e o próprio Léo. Por isso que o São Paulo está atrás do William Rocha, jogador do Portimonense, 27 anos, tem experiência internacional no futebol de Portugal, mas tem algo que o São Paulo precisa e o Rogério já reclamou. Aumenta a estatura do time, tem 1,94 de altura e talvez por isso agrade bastante a comissão técnica do São Paulo. Vamos ver se o São Paulo consegue a sua contratação. Outros destaques desta partida aqui são com relação ao Igor Gomes, que jogou só pouco mais de 30 minutos, 35 minutos. Ele entrou no segundo tempo, no intervalo, no lugar do Thales. Os dois tinham tido Covid a semana passada, só voltaram aos treinamentos na segunda-feira. E aí o São Paulo tem um protocolo além do protocolo. Depois que o jogador volta de Covid, o jogador tem que treinar 3 dias de máscara com o grupo. Então, na verdade, o único treino que o Igor Gomes fez sem essa máscara no rosto foi hoje pela manhã na ativação aqui no hotel. Os demais dias ele treinou com máscara e ele jogou menos de 45 minutos. O Rogério estava satisfeito com a virada, estava satisfeito com o Rigoni ter feito finalmente uma assistência, participou dos 2 gols da virada, mas fez uma assistência direta para o Caleri. É só a segunda assistência do Rigoni desde que o Rogério Ceni chegou. Ele que passou longe daquele Rigoni do Crespo nas 2 primeiras partidas da temporada, hoje se movimentou. E o outro ponto é que dos chamados contratados, né? Hoje começou o Alisson como titular, o Nicão ficou no banco com o Rafinha e com o Jandrei e só o Nicão entrou. Então, basicamente, o time que jogou hoje é o time do ano passado, com o Alisson no primeiro tempo e parte do segundo, e o Nicão na parte final do segundo tempo. Sobre os gols sofridos, um dado que eu já pesquisei rapidinho antes da entrada: no ano passado todo, o São Paulo em 4 partidas levou 4 ou mais gols. 2 ainda pela temporada de 2020. Em janeiro, aqui mesmo no Nabi Abichedi, tomou 4-2 o Bragantino. Aquele jogo, Diniz, Tietê, Perninha, enfim, estava perdendo por 4-1 até o final, e depois acabou diminuindo com um dos raros gols do Gonçalo Carneiro com a camisa do São Paulo. Depois o São Paulo levou um 5-1 do Internacional no Morumbi, também ainda pela temporada de 2020. E na temporada de 2021, levou um 4-0 do Flamengo no Morumbi e um 5-1 no Rio de Janeiro. E agora volta a tomar 4 gols do Bragantino na terceira partida da temporada de 2022. O bom para o São Paulo, Felipe e companheiros: o adversário de domingo seria o Palmeiras. Não vai ser, porque o Palmeiras está distante, está com outro foco. Então o São Paulo ganha 6 dias até quarta-feira que vem, quando joga com o Santo André. Agora ele vai enfrentar os times deste grupo. Hoje foi o Bragantino, na próxima quarta-feira será o Santo André no Morumbi, no outro domingo a Ponte Preta e depois o Santos. Ele faz a sequência dos 4 jogos contra os times do grupo D. E aí vai tentar a recuperação. Até lá,
O Rogério já sabe que o Patrick não terá condições, foi uma lesão muscular na coxa, vai levar no mínimo 2 semanas. Sabe que o Luciano não terá condições, uma lesão na panturrilha, ele não treinou ainda na pré-temporada, vai demorar. E o Luan, pouquíssimas chances de voltar, e muita gente reclama que as ausências de Luan e Luciano têm feito muita falta neste início de temporada. Última notícia, pelo revezamento Volpi e Jandrei, e hoje eu acho que o Volpi não teve culpa em nenhum gol, embora tenha sido xingado pela torcida do São Paulo aqui atrás deste gol, ao final do primeiro tempo, xingado mesmo, assim, palavrão, em voz alta, que tomou conta do estádio, pelo revezamento que o Rogério impôs, disse que iria fazer, provavelmente contra o Santo André. O Jandrei será o titular na próxima quarta-feira, meus amigos. Show de bola, Eduardo Afonso trazendo as informações diretamente de Bragança Paulista. Você já volta, Edu. Qualquer novidade você chama daí, inclusive o Rogério Ceni, Barbieri, com as suas entrevistas coletivas, assim que pintarem, aparecem aqui no Sport Center. Fã de Esportes, continue conosco. O Edu já volta, quem aparece no telão agora, vamos colocar o Antero, porque o Edu deixou no ar a história do Miranda. Então eu jogo para você essa do Miranda, e para o Birner eu quero falar um pouco sobre a parte física dos jogadores. Não que o Birner tenha acesso ao Data São Paulo, a fisiologia inteira e tudo mais, mas assim, a questão da parte física, jogadores nesse momento, alguns já tendo problemas, outros não aguentando os 90 minutos. Miranda, você seguraria um pouquinho mais? Uma pré-temporada maior, Antero? Eu não ouço Antero. Antero. Alô, Antero? Oi, você me ouve? Ah, perfeito. Manda bala. Tá, vamos lá. Bem, vamos lá. Poderia ser, mas temos acesso à avaliação física do Miranda e dos demais jogadores? A gente supõe que o Rogério e seus colaboradores tenham e coloquem em campo alguém que esteja em condições. A respeito ainda de Miranda, eu concordo com tudo que falou o Birner e acrescento ainda o seguinte: quando fazemos uma crítica a um jogador, não significa desprezar esse jogador, o que ele fez, o que ele tem de qualidade. Mas há momentos em que houve momentos em que até Pelé não esteve bem. A gente já viu, mais recentemente, Messi não indo bem. Nem por isso a gente vai chegar e deixar de apontar, de criticar, mas não significa cornetar, desprezar. E sim, hoje o Miranda falhou em jogada importante, sobretudo aquela do primeiro gol. Ainda a respeito de zagueiro, para devolver para vocês. O Edu falou que o Rogério quer, até esqueci, o zagueiro, porque é alto, que aumentaria a estatura da defesa. Ok, não vou lá atrás lembrar de Bezerra, de Roberto Dias, o Birner lembra, foram ídolos no São Paulo e eram baixinhos, talvez tivessem a minha altura. Mas hoje, por exemplo, nós temos o Gustavo Gomes, tem 1,85 m, Marquinhos, Thiago Silva, da nossa seleção, tem 1,83 m, ou seja, são jogadores que não chegam assim a ser tão altos para a função de zagueiros, mas eles têm o quê? Qualidade, time, colocação. Então, mais do que altura, é preciso ter qualidade para jogar em qualquer posição. Birner, a questão física, você comentou aqui no estúdio, né? Tem Igor Gomes, o Edu citou a história da Covid e tudo mais, o Patrick já fora, Luciano, fala um pouquinho desse início, que vem assombrando o tricolor. O torcedor olha e também não confia muito nesse trabalho do São Paulo hoje. O maior temor é pelo histórico, não é por esse início de temporada. Eu me sinto muito desconfortável em exigir qualquer coisa dos treinadores e dos jogadores, a não ser empenho, seriedade, com menos de 30 dias da representação. E o São Paulo se representou há pouco mais de 2 semanas. Então, é normal, é fisicamente óbvio que os jogadores atuem num nível muito abaixo do que podem. Como isso, obviamente, vai ter alguma interferência também em algumas escolhas técnicas em campo, tomam algumas decisões equivocadas. Tudo fica mais difícil. Agora, sobre a preparação do Miranda, é um jogador veterano, é um jogador que, se tiver em bom nível, e ele fez um pedaço da temporada passada no nível legal, faz a diferença. Eu discordo muito da avaliação que muita gente tem sobre o Léo. Para mim, o Léo fez uma bela temporada no último ano. Para mim, é um jogador promissor, é um jogador operário de bom nível. Óbvio, não é um craque, não é jogador para seleção, não é jogador para time de ponta da Europa, mas é um jogador de bom nível, jogador muito sério, muito comprometido com a profissão. Me parece que no São Paulo, porque ele tem no mesmo setor um jogador
muito mais renomado e muito mais técnico que ele, com uma história que o Léo jamais fará, porque a história do Miranda é indiscutível, o que o Miranda jogou de bola é indiscutível, que fica mais difícil você colocar esse jogador em campo. Eu discordo disso. Deveria ter a mesma facilidade, principalmente no torneio paulista estadual, que tem que ser usado como preparação. Né? Se fosse a temporada europeia agora, os times estariam treinando, fariam jogos amistosos inclusive fechados, onde você pode trocar, joga um time no primeiro tempo, um time no segundo tempo, como acontece na Florida Cup. Só que aqui não se pode fazer isso, porque o calendário é insano. E o treinador tem que administrar isso, não pode cometer o erro da última temporada. O próprio Miranda deu uma entrevista ao GE nessa temporada dizendo que a maneira como o São Paulo levou o estadual na última temporada, que o São Paulo esticou demais a corda, arrebentou o clube no restante do ano. E não é esse campeonato que vai fazer do São Paulo um time de sucesso dentro do que esse elenco pode oferecer nessa temporada. Então, cabe ao treinador, ouvindo, obviamente, os cientistas, os seus departamentos de preparação de jogadores, colocar em campo quem está mais apto. E me parece que dar 2 jogos seguidos para o Miranda, um no final de semana e outro no meio de semana, não é aquilo que a gente vê como mais padronizado. Talvez jogando uma vez por semana, dando tempo para o jogador, ele recupere a forma, ainda mais depois das 2 atuações fracas que ele teve, fraca na última partida, fraca no jogo de hoje, atuações que não lembram nem de perto o que é esse jogador de alto nível que o São Paulo contratou e que, se não tinha mais o nível do passado, ainda deve ajudar bastante o elenco se estiver bem preparado. Vamos fazer o seguinte, a gente vai voltar sobre a situação do Rogério Ceni. Não quero espelhar São Paulo a Corinthians, Edu, mas a campanha, nesse momento dos dois, são campanhas idênticas, um empate e 2 derrotas, de transições complicadas de um ano para o outro. Só lembrando que o Corinthians ganhou um jogo contra o Santo André. Perdão, gol do Fábio Santos. Mas Fábio Santos, por conta de um pênalti que não aconteceu. Exatamente, gol de pênalti do Fábio Santos. O São Paulo, obrigado, Ben. O São Paulo carrega um momento ruim em 2021. O Corinthians também, Edu. Dá para espelhar, dá para imaginar um Ceni pressionado como o Silvinho estava ou não? Então, Felipe, eu durante todo o dia, antes da minha vinda aqui para Bragança, durante a vinda e com a ajuda, juntamente com o André Plihal, a gente trabalhou em vários aspectos, vários contatos para tentar ver se havia alguma instabilidade ou até alguma possibilidade de queda do Rogério em caso de resultado negativo. Obviamente que se fosse um negócio desastroso, como foi, por exemplo, aquele Inter e São Paulo 5-1 no Morumbi, poderia ser que a coisa mudasse daquilo que nos passaram. Mas pelo que nos foi passado, não existe nenhuma possibilidade neste momento do Rogério sair por vontade da diretoria do São Paulo. Não sei se por vontade, mas não me parece o Rogério nas últimas entrevistas, embora até um pouco desanimado após o jogo contra o Ituano, vamos ver como é que vai ser hoje, não me parece também que ele tenha vontade de sair. Ele montou esse time, os reforços, não todos, mas quase da totalidade que ele queria, chegaram, fez pré-temporada, então eu não vejo nessa possibilidade, com uma derrota de 4-3 em Bragança, por um time muito bem arrumado, que hoje é um rival na disputa pelo título, a chance do Rogério ser mandado embora, ser demitido ou até pedir demissão. O futebol é muito dinâmico, as coisas acontecem nos bastidores sem a gente presenciar, mas hoje eu te garantiria, neste momento, não sei se a gente já passou da meia-noite ou não, que o Rogério continua seu trabalho. Pressionado um pouquinho mais, mas continua como técnico de São Paulo. Excelente, Edu. Não passamos ainda, 11 horas e 48 minutos. Obrigado, Eduardo Afonso, que eu repito, qualquer novidade, as coletivas, os desdobramentos dessa derrota do São Paulo, o Edu Afonso volta aqui ao Sport Center. A gente vai falar, citamos o Corinthians, vamos falar agora do Corinthians. O Bragantino abriu o placar com Arthur. Alisson empatou para o São Paulo, mas Alejandro botou a equipe do interior em vantagem novamente, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Igor Vinícius igualou o placar novamente e Caleri virou para os São Paulinos. Johan deixou tudo igual
e Gabriel Novaes virou para os donos da casa. O São Paulo tem apenas 1 ponto no grupo B e precisa de uma reação imediata para não começar a ver os rivais se distanciarem. A Ferroviária lidera a chave, com 5 pontos, seguida pelo São Bernardo, com 4. O tricolor volta a jogar no dia 9, na próxima quarta, contra o Santo André, às 19 horas no Morumbi. Com a segunda vitória consecutiva, o Bragantino pula para a liderança do grupo D, com 6 pontos, 2 a mais do que o Santos, Santo André e Ponte. O Massa Bruta volta a jogar contra o Ferroviária domingo às 20h30, em Araraquara.